Paulo Fiorilo. Eu solicito que se considere lida a ata da reunião anterior. Há consenso, portanto, está dispensada a leitura da ata da reunião anterior e considera-se aprovada. Desta maneira, passamos ao objeto da reunião, que conta com a presença da oitiva do professor doutor Marcelo Xavier de Freitas Crespo, especialista em proteção de dados e direito digital, para se pronunciar sobre o tema objeto desta CPI, a quem eu já agradeço de antemão pela gentileza de poder prestar aqui apoio a esta CPI, e já peço para que a nossa assessoria possa colocar a apresentação do Dr. Crespo para que todos nós possamos visualizar, e também aqueles que nos acompanham pela TV Alesp e também YouTube. Serão 20 minutos, com tolerância de 10 minutos, para que Vossa Excelência possa apresentar a sua exposição. Com a palavra, Dr. Marcelo Crespo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria cumprimentá-lo aqui nessa abertura da reunião e, em seu nome, cumprimentar os demais integrantes aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito que está discutindo as fake news. Agradeço o convite feito pela comissão, que partiu de um requerimento da deputada Maria Lúcia, a quem eu agradeço a confiança nos trabalhos. Não posso deixar de fazer um comentário específico e cumprimentar, em especial, a deputada Janaína Pascoal, que foi minha examinadora na banca de doutorado em 2012. Não sei se ela se recorda, mas estivemos lá por um bom tempo debatendo questões importantes do direito penal. Doutor Crespo, antes disso da sequência, eu só vou passar aqui, me falhou a memória. A deputada Maria Lúcia Amari gostaria de fazer, acho que, talvez uma recepção ao senhor aqui, só para, como fez o deputado Nery, me perdoe aqui, sem contar o seu tempo. Com a palavra, a nossa vice-presidente, Maria Lúcia Amari. Tem que ligar o som apenas, deputada. Pronto. Na verdade, seria na hora das perguntas. Eu já posso fazer agora? Perdão. Então, a sua inscrição está... Tá, ok. Tranquilo. Devolvo a palavra ao doutor Marcelo Crespo. Muito bem. Então, vou pedir à assessoria técnica para avançar o primeiro slide, por gentileza. Eu estive acompanhando aqui a primeira reunião com o doutor Maurício Januzzi, são muito pertinentes as colocações. Eu preciso fazer primeiro um disclaimer inicial, que até por finalidade de compliance. Todas as opiniões e comentários que eu fizer aqui, estou fazendo em minha pessoa e não necessariamente representando a opinião das organizações, dos institutos, das instituições às quais eu participo, ministro aulas ou presto serviços. Estou falando aqui, portanto, em meu exclusivo nome, Marcelo Crespo, como especialista e estudioso em proteção de dados e direito digital. Passado isso, me parece que uma questão bastante importante para nós iniciarmos o debate e que continua sendo algo de muita importância, tanto aqui na Assembleia Legislativa, no Estado de São Paulo, quanto a gente tem acompanhado no Congresso Nacional, é entender e limitar o escopo do que nós estamos falando. Fica sempre muito difícil debater um tema se ele não tiver resumido a um escopo. Então, falar de fake news depende de entender o que são as fake news, se esse é o único problema, porque senão corremos um risco muito grande e ficamos patinando, como já foi dito aqui, em alguns aspectos e a gente não consegue sair do lugar. Uma das coisas mais importantes que eu entendo que precisam ser realizadas a partir de uma comissão parlamentar de inquérito é termos elementos para dar uma objetividade. Qual é o próximo passo, né? O que vai sair, o que vai constar de um relatório de uma CPI precisa ser algo objetivo para que a sociedade possa ter aí a visibilidade do que foi debatido e que as instituições funcionem, seja o Ministério Público, a própria Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional e aí por diante. Então, vou pedir para a assessoria adiantar o próximo slide, por gentileza. E a primeira questão é que a gente não pode considerar que o problema é só a mentira. Evidentemente, mentir é uma falha, muitas vezes, moral, e que isso é sempre colocado num contexto de desvalor, não é? Quando a gente fala que alguém mentiu, isso sempre traz um aspecto péssimo. Mas o fato existem várias pesquisas que mostram que o homem mente a todo momento, diariamente, a mentira.
Então, o ser humano não vai deixar de mentir. O ser humano não vai, nós não vamos conseguir estabelecer algum mecanismo técnico que faça com que as pessoas parem de mentir. Aliás, a própria mentira pode ser colocada num contexto, inclusive, de debate sobre opiniões, né? Muitas vezes uma opinião contrária à outra é colocada num contexto de mentira. Então, o grande problema que me parece que nós precisávamos concentrar para começar o debate é entender que os principais efeitos de uma mentira podem ser vários. Uma mentira pode destruir uma família, uma mentira pode arruinar eleições, como isso foi dito aqui. Então, se nós olharmos o que tem acontecido num contexto de fake news, a gente pode observar que existem vícios nas atividades democráticas e vícios em atividades econômicas. E me parece que esses deveriam ser focos que nós deveríamos ter para tratar do tema. Vou pedir para a assessoria adiantar o slide, por gentileza. Nós já tivemos, inclusive, uma questão que tem sido pouco debatida, mas que eu gostaria de trazer ao debate. Nós falamos muito em fake news, mas o problema não é só fake news. Passamos por um conceito, e eu vou apresentar logo mais, mas nós tivemos aqui uma propaganda da Folha de São Paulo que venceu inúmeros prêmios de propaganda, inclusive dizendo que é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Então, por isso que eu digo, o problema talvez não seja nós focarmos na mentira em si e, portanto, no conteúdo em si, porque uma verdade ela pode ser desvirtuada. Existem livros, existem pesquisas que mostram como mentir dizendo sempre a verdade, como mentir com números. Números são muito traiçoeiros, a gente pode usar proporções, porcentagens para dizer basicamente o que a gente quiser. Então, me parece que o debate não deve focar no tema apenas do que é verdade e do que é mentira. Inclusive, é mais difícil, e eu até já escrevi sobre isso, é mais difícil mentir hoje em dia, na medida em que todos nós deixamos muitos rastros por todos os lugares onde passamos. Sejam rastros relativos às nossas transações financeiras, utilização de cartão de crédito, das redes de celular, dos logins e dos registros, dos logs de acesso às plataformas. Então, se houver uma investigação técnica e específica, respeitando aí provas, indícios, as questões processuais penais, civis, é possível, sim, chegar a bons resultados numa investigação para identificar quem fez uma postagem, uma publicação ou um comentário. Então, vou pedir para a assessoria adiantar o slide, por gentileza. E aí eu trago aqui uma definição de fake news, né? Que são as notícias falsas com formas noticiosas similares às profissionais, amplamente disseminadas com o uso da tecnologia, com importante grau de convencimento dos leitores, né? Essa definição, ela traz um elemento importante, que é a profissionalização, e isso já foi dito aqui nessa CPI, a profissionalização da disseminação da mentira ou da desinformação. Então, fake news começou a ter o seu termo mais utilizado a partir de 2016, da eleição norte-americana, que acabou elegendo o presidente Donald Trump. Na época, e de lá para cá, houve bastante disseminação dessa expressão, especialmente porque na eleição de 2016 acusaram a candidata Hillary Clinton de ter escondido células de votação em alguns galpões. Então, isso foi um tipo de fake news que circulou por lá. E, ao mesmo tempo, muitas vezes o presidente Trump criticava o noticiário norte-americano, dizendo que as notícias referentes a ele eram fake news. O que é importante entender a partir da eleição norte-americana? Houve um escândalo que eclodiu em 2018 e ficou conhecido como Cambridge Analytica. E esse foi o escândalo que mostrou realmente a profissionalização das fake news. Porque um pesquisador da Universidade de Cambridge fez um questionário, fez um quiz, que foi divulgado pela plataforma Facebook, e de lá as pessoas que respondiam esse quiz tinham os seus perfis compartilhados com a empresa Cambridge Analytica, que era uma empresa, porque ela já encerrou as atividades, era uma empresa especializada em prover insights, tirar informações estratégicas a partir de grandes quantidades de dados.
E foi isso que a Cambridge Analytica fez. Ela trabalhou nesse sentido e vendeu essas informações estratégicas para a campanha do então candidato Donald Trump. Se isso de fato contribuiu para que ele seja eleito, eu não posso afirmar, não há um número técnico que possa mostrar que ele foi eleito baseado em fake news, mas todos nós nos lembramos que ele meio que foi uma certa surpresa assim que ele teve a sua eleição. Então, vou pedir para a assessoria avançar também esse slide, por gentileza. Portanto, é preciso entender que existem as fake news e existem as situações de desinformação que podem acontecer a partir de informações verdadeiras, não é? Então, eu posso pegar um gráfico, eu posso pegar um documento e fazer uma interpretação diametralmente oposta do que ele está dizendo, não é? E isso pode, sim, acabar convencendo as pessoas, né? Uma das grandes questões, e a gente está vendo aqui, é que as fake news não estão restritas a um partido ou a um viés ideológico. Na medida em que se trata de comunicação, todos nós nos comunicamos, todos os partidos, todos os vieses ideológicos se comunicam, motivo pelo qual não faz muito sentido a gente focar em um ou outro partido, porque faz parte do meio de comunicação, como as pessoas se comunicam. A grande dificuldade é trazer um conceito de fake news, embora eu mesmo tenha conceituado, trazer um conceito para a legislação e, a partir disso, fazer uma regulamentação. Porque, como eu disse, o grande problema e o foco principal que eu acho que nós precisamos abandonar é tirar os olhos da questão quanto ao conteúdo e tornar a discussão muito mais voltada à questão de comportamentos. Já explico isso mais adiante, peço a assessoria para avançar os slides, por gentileza. Então, em primeiro lugar, a gente precisa pensar que é preciso uma abordagem técnica neutra, portanto, não vinculando a uma plataforma ou a um tipo de aplicação. Nenhuma lei funciona adequadamente quando ela for vinculada a uma aplicação, a uma tecnologia, porque a tecnologia ela é muito mais veloz do que qualquer mudança legislativa que se queira. E eu vou trazer um exemplo aqui, eu não me recordo exatamente o ano, mas depois eu posso fornecer isso a vocês, porque eu tenho os meus registros. A Câmara Municipal da cidade de São Paulo pretendeu, há mais de década, isso deve fazer já uns 20 anos, passar uma lei que proibia que os alunos levassem para as escolas um pequeno chaveiro que se chamava Tamagotchi, que era um bichinho virtual que as crianças brincavam e alimentavam, muito antes da gente ter o smartphone. Pois bem, quando foram votar isso na Câmara Municipal, já não existia mais o Tamagotchi, não é? Porque a tecnologia já tinha evoluído, já estavam usando minigames e depois vieram os smartphones. Então, a gente não pode vincular qualquer ação legislativa a um tipo de tecnologia, porque ela fica defasada muito rapidamente. Precisamos entender que fake news passam por ferramentas que não só as aplicações, como a gente conhece, o Facebook, o Twitter, o Instagram. Existem empresas especializadas em formar bancos de dados, em fazer disparo massivo de e-mail, de mensagem, e que não necessariamente isso é ilícito, isso fomenta a economia digital muitas vezes. É claro que, eventualmente, precisam se ocupar e atentar à legislação consumerista, da legislação geral de proteção de dados pessoais, mas não é por si só uma atividade ilícita. Então, com isso, a gente precisa entender que existem diversos atores no processo de divulgação de desinformação, e cada um deles deve ter, sim, um grau de responsabilidade por aquilo que faz. E, claro, como disse o Dr. Januzzi anteriormente, o direito penal ser utilizado como última ratio, não é? O que todos nós aprendemos sempre na faculdade de Direito, o direito penal ser utilizado como uma ferramenta ao final, não é? Como última alternativa. Esse projeto de lei, verificando aqui, ocorreu em 1997, não é? Então, o direito penal como última ratio, quer dizer, pensar em criminalizar fake news por si só
é o problema. E eu vou explicar isso mais detalhadamente, porque vamos avançar, por gentileza, assessoria para o próximo slide. Então, a gente já tem leis. Sim, já temos algumas leis, o doutor Januzzi passou por algumas delas, e, claro, elas podem ser aprimoradas. O que eu posso dizer inicialmente é que algumas dessas leis, em especial as que tratam dos crimes contra a honra, no meu particular entender, tem penas ainda muito baixas, não é? Então, isso poderia ser melhor tratado legislativamente. E tem uma outra questão de legislação que nós precisamos ter sempre atenção, né? Quando a gente fala de internet, nós estamos falando de uma ferramenta global. Então, é praticamente impossível você fazer uma regulamentação que atenda uma prática em qualquer lugar do mundo. Porque por mais que se queira dizer que a lei brasileira é e será aplicada fora do nosso território, nós sabemos que há uma limitação para fazer isso. Essa limitação se chama soberania nacional, inclusive dos outros países. Não adianta o Brasil querer fazer uma legislação e achar que nós vamos conseguir punir, seja lá quem for que esteja no Uzbequistão, no Afeganistão, em Burkina Faso. A nossa estrutura de cumprimento e enforcement da legislação não chegará simplesmente a outros países. Então, isso depende de acordos bilaterais, multinacionais, envolvendo aí questões muito além de termos uma própria legislação. Vou pedir assessoria para avançar. Então, precisamos pensar o que nós queremos fazer com relação às fake news. A gente quer regulamentar, mas vamos regulamentar o quê? E por qual razão? Qual é o foco que nós queremos dar? Isso vai causar um impacto efetivo, porque não adianta ter uma ideia do combate se nós não pensarmos exatamente qual será a consequência. Eu fazer um mecanismo de vigilância massivo vai ajudar, de fato, com que as fake news parem de ser disseminadas? Vai acontecer de não haver mais desinformação se eu começar a registrar e monitorar absolutamente todo mundo que esteja nas redes sociais? Vai diminuir, as fake news vão diminuir se eu criar um tipo penal específico. O vigilantismo ele vai ser aumentado, eventualmente, sem qualquer ganho social. A gente tem vários exemplos penais para mostrar que não é apenas a legislação penal existir que faz com que os crimes sejam diminuídos. E isso nós podemos voltar à década de 90, quando houve a edição da Lei dos Crimes Hediondos, e da década de 90 para cá, esses crimes só aumentaram, nunca diminuíram, e foi uma legislação bastante mais dura com relação a esse tipo de crimes. Então, não adianta muito só pensar em aumentar penas, em criar tipos penais, porque, como a gente falou, o direito penal é a última ratio, nós precisamos pensar numa estratégia mais inteligente. E aí, eu peço a assessoria avançar os slides. Essa estratégia tem que passar primeiro pelo que não funciona, né? Então, não funciona só enfraquecermos os direitos e liberdades civis, né? Sem o ganho efetivo no combate, né? E que podem servir, evidentemente, para ideais autoritários. Não vincular, portanto, medidas legislativas a um tipo de tecnologia, deixar esse debate neutro. E pensar que a legislação brasileira, como eu disse, não será aplicada pura e simplesmente a quaisquer outros países. Vamos avançar, por gentileza. Então, qual que seria uma estratégia de atuação para o combate de fake news e desinformação? Fortalecer a proteção dos dados pessoais, fazendo com que não só a nossa Lei Geral de Proteção de Dados entre em vigor, e há um debate legislativo até hoje, mesmo após a lei ter sido editada e sancionada em 2018, até hoje a lei não entrou em vigor, inclusive tem uma medida provisória pendente de votação pelo nosso Congresso Nacional. Não enfrentar a arquitetura da internet, ou seja, não pensar numa resposta do Brasil para o mundo, mas entender como funciona a internet e pensar em soluções que abranjam toda a tecnologia e não apenas o nosso país. Reforçar a investigação e o combate a quem financia a desinformação. E aqui funciona, inclusive, pensar que essa investigação e esse combate às fake news vão passar certamente até por questões relativas à lavagem de dinheiro, porque muitas vezes vai haver um financiamento, uma utilização de valores não declarados ou de forma obscura para se promover algum conteúdo ou se arregimentar equipes, seguidores
gabinetes que possam, eventualmente, divulgar informações. Não é? Eventualmente, podemos tipificar assim e criar um crime específico para o financiamento da desinformação, e com especial atenção à questão das eleições. Mas eu evitaria que a gente falasse em criminalizar o conteúdo em si. E, de novo, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Além disso, aproximação com as plataformas, né, para que elas estabeleçam mais transparência e mais mecanismos sobre os conteúdos denunciados e removidos. Hoje há, de fato, uma falta de clareza por parte dos usuários quando uma postagem, uma publicação, acaba sendo removida, acaba sendo derrubada. Não há, por exemplo, uma espécie de contraditório. Alguém possa dizer, não, mas eu fiz essa utilização, isso aqui é uma charge, ou isso aqui é um meme, como disse a deputada Janaína, isso aqui está dentro de uma questão de humor ou não humor, é um humor sem graça, é um humor que ofende religiões, enfim, não há muita clareza, realmente. Então, se aproximar dessas plataformas é importante, mas responsabilizá-las pelo conteúdo vai fazer com que a gente não tenha mais plataformas. Imagina que você mata o mensageiro, né? Então, precisamos tomar cuidado com isso, de querer muito responsabilizar. E aqui, evidentemente, eu não estou falando por nenhuma delas e não represento nenhuma delas aqui, mas é preciso tomar cuidado com isso, porque corre-se o risco de se matar o mensageiro. Se você colocar um monte de questões que pode responsabilizar de todas as ordens da plataforma, isso pode matar, inclusive, a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Então, eu vou pedir para a assessoria avançar mais um slide. Deixo aqui uma sugestão de conteúdo com alguns artigos, algumas participações, inclusive minhas, na mídia, como especialista, que podem reforçar os meus argumentos. Mas, para encerrar, senhores deputados, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: combater fake news e desinformação é um equívoco muito grande quando nós nos focamos no conteúdo, porque o conteúdo ele está relativo, está ligado imediatamente à nossa liberdade de expressão. E é muito fácil proibir, é muito fácil passar uma lei com proibições. Vocês sabem disso, todos os nossos legisladores sabem disso. Passar uma lei proibindo algo é muito fácil. O problema é isso ser efetivo. O problema é isso é trazer resultado. É quem fiscaliza, como se faz o enforcement, qual vai ser o ganho social de termos mais proibições. Então, o foco não deveria ser o conteúdo, porque quando nós ficamos no conteúdo do que pode e o que não pode, nós estamos, de fato, debatendo a liberdade de expressão. A discussão deveria ser muito mais quem financia, como investigar, dar condições para a polícia, seja ela federal, seja estadual, e eu tenho dito isso. As polícias estaduais, as polícias civis, que seriam responsáveis por grande parte das investigações, muitas delas não têm recursos. A gente fala muito da Polícia Federal porque ela tem muito mais recursos que as polícias estaduais. Precisam estruturar as polícias, dar condições de trabalho para investigações. Por quê? Lavagem de dinheiro, falsidades em geral, seja ela falsidade ideológica, tudo isso passa por uma investigação policial. E se a gente não tiver uma estrutura que possa, de fato, trazer bons frutos e alimentar o Ministério Público, que as CPIs possam ter essas informações, a gente não vai sair do lugar comum. Então, eu vou encerrando minha participação, deixando como sugestão a vossas excelências que, se desejarem ter uma efetividade no combate às fake news, que evitem a criminalização de conteúdo e que evitem falar em vigilantismo ou rastreabilidade dos cidadãos de forma massiva. E isso só tende a diminuir muito os nossos direitos e as nossas liberdades civis, trazendo pouco ou nada de resultado efetivo para o combate dessa situação que é muito problemática. Agradeço na pessoa do seu presidente Caio, a oportunidade. De novo, agradeço a deputada Maria Lúcia pelo requerimento que redundou aqui no meu convite de participação. Estou aberto a vossas excelências para o que entenderem necessário da minha contribuição posterior.
Excelente. Nós que agradecemos, doutor Marcelo Crespo, a sua apresentação, a sua explanação, também bem didática. Acho que ficou bom esse formato, com a explanação, a gente poder acompanhar a sua fala. Eu já vou iniciar aqui as intervenções dos colegas deputados. A lista de inscrição está aberta no chat do Zoom também. Portanto, eu vou reforçar aqui, são 5 minutos para os parlamentares e, na sequência, se for preciso, para cada resposta, até 10 minutos do doutor Marcelo Crespo. Iniciando a lista de inscrições com a deputada Maria Lúcia Amari. Bom, já boa tarde, né, doutor Marcelo? É um prazer aí estar... Foi bastante elucidativo, né? Um histórico importante. Agora, a minha pergunta seria bem objetiva. Considerando que nós estamos num ambiente legislativo, qual o limite que existe entre a unidade parlamentar e a fake news? E qual é também o limite entre a fake news e a questão da liberdade de expressão? Pois bem, deputada, muito obrigado pela pergunta. Eu vou até aproveitar o comentário de Vossa Excelência para lembrar um comentário que a deputada Janaína fez ao doutor Maurício Januzzi, em que ela perguntou, inclusive, a diferença de charge para meme. Não é? Então, charge vem do francês, né? E significa carga, seria tracejar de forma mais evidente aspectos fisionômicos de uma pessoa, por isso aí dar uma carga numa ilustração. Então, charge vem do francês e seria dar carga a uma ilustração. E os memes não necessariamente são uma ilustração de uma pessoa. Tudo isso pode passar por um aspecto de liberdade de expressão humorístico, não é? A gente sabe que é sempre muito difícil estabelecer esses limites, como Vossa Excelência mencionou, porque os parlamentares têm a imunidade para suas opiniões, e isso foi comentado também pelo doutor Januzzi, e assim deve ser, para que vocês possam ser combativos, defenderem as suas ideologias e defender as ideias da população que os acaba elegendo. Então, isso é fundamental que seja mantido, não é? Os deputados, senadores, vereadores precisam ter essa certa imunidade. Então, é sempre muito difícil quando a gente fala também, porque as pessoas públicas geralmente têm uma exposição, portanto, muito mais efetiva na mídia, e, em razão disso, já há decisões nos nossos tribunais variados mostrando que as pessoas públicas têm, digamos assim, mitigado o seu direito à privacidade e, muitas vezes, respondem mais efetivamente pelas suas opiniões. Então, nesse caso, deputada, a minha ideia, o meu posicionamento é de que a imunidade parlamentar ela não deveria ser mexida nesse momento. Me parece que a construção constitucional que se tem atual ela é adequada para isso, e me parece que é melhor tentar buscar, a partir daquilo que se entenda que é um descalabro, do que é um exagero, e levar isso para uma comissão de ética, e que a comissão de ética possa, de fato, fazer um julgamento, não é? E muito excepcionalmente, a gente responsabilize, eventualmente, algo que foi dito por um parlamentar, quando não disser respeito à sua atividade parlamentar, não é isso? Então, nesse ponto, me parece que não há muitas sugestões aqui da minha parte, no momento, para incremento na legislação, e que isso poderia ter uma diferença para as fake news. E peço desculpas, deputada, a senhora fez uma segunda pergunta e eu já me esqueci. Está sem áudio. Liberar o som, deputada Maria Lúcia. Seu som. A segunda, a pergunta estava embutida também o limite entre a fake news e a liberdade de expressão. Pois não, deputada, com certeza. Fake news, como eu disse, está intimamente ligado à possibilidade da liberdade de expressão, não é? Então, quando nós pensamos na possibilidade de fazer uma charge, fazer um meme, fazer uma piada, e hoje em dia existem outras formas, né? Tem aplicações hoje como o TikTok, por exemplo, que as pessoas fazem vídeos curtos e comentários sarcásticos de humor, e que isso pode estar envolvido também. É claro que uma questão é importante. As fake news hoje, elas não são divulgadas
a partir de um comentário isolado de uma pessoa. É muito improvável, eu diria, a chance é quase zero, de que uma pessoa, por exemplo, como eu, fizesse uma publicação nas redes sociais e isso viralizasse a um ponto que, de fato, afetasse as eleições ou o regime democrático ou questões econômicas. É claro que existe uma participação fundamental das pessoas, mas por trás de cada um de nós que acaba negligentemente, muitas vezes, compartilhando uma fake news, existe uma estrutura de poder por trás que merece ser investigada, porque certamente, a partir daí, o combate fica muito mais fácil. Perfeito, agradeço também a resposta. Só para reforçar, nós temos, inclusive, Dr. Crespo, uma subrelatoria a respeito dos financiamentos. Inclusive, eu vi que a deputada Mônica está inscrita aqui. Eu, antes de passar a palavra ao deputado Paulo Fiorilo, eu quero apenas registrar também que os procuradores que estão acompanhando hoje a nossa reunião pela Assembleia Legislativa é a doutora Iris Kammer e o doutor Alexandre Kimura, a quem eu agradeço aqui também pelo acompanhamento desde a nossa primeira reunião dos dois procuradores. Dando sequência à nossa lista de inscritos, passo a palavra, então, ao deputado Paulo Fiorilo para o tempo de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Queria agradecer aqui a presença do Dr. Marcelo Crespo, que trouxe uma visão muito interessante para poder ajudar nesse debate. Em que pese, acho até que essa é uma visão que talvez ajudasse muito o debate sobre a lei que está sendo discutida agora na Câmara para punição, para normatizar a questão do uso de fake news. Mas eu acho muito interessante, queria registrar isso. Doutor Marcelo, eu tenho aqui uma entrevista do senhor, que, se o senhor me permitir, eu vou rapidamente fazer a leitura e queria depois ouvi-lo. Uma entrevista à Rádio Bandeirantes, no dia 26 de junho, o senhor deve se recordar, há pouco tempo atrás, o senhor diz o seguinte, sobre fake news: fake news é um pedaço da desinformação, é a profissionalização do boato, criação de fatos notadamente mentirosos para o seu espalhamento. Fake news é desinformação. Não acontece por conta de uma mensagem, de um titular, de uma pessoa. Mesmo um grande influencer, com uma só mensagem, não consegue causar grande impacto. Existe, na verdade, uma rede organizada, com financiamento, estruturada para que isso aconteça. É algo programado, automatizado. Para combater as fake news, é preciso combater a raiz, quem financia. Deve-se criminalizar o mandante e não o executor. Se eu não fiz nenhuma fake news, essa foi a fala do senhor. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre essa noção de rede organizada. O senhor identifica padrões de ação nesses moldes, estruturada, organizada, com financiamento nas eleições de 2018, e especialmente no caso das eleições de São Paulo, se o senhor tem algum elemento que pudesse trazer, gostaria que o senhor descrevesse os elementos de observação que fez com que o senhor chegasse a esse conceito que o senhor apresentou, se o senhor pudesse detalhar. Segunda questão, baseado no seu conceito sobre o que são fake news, o senhor poderia apresentar alguns exemplos que impactaram os processos eleitorais, se o senhor tem algum que pudesse ajudar? Vamos pegar aqui as notícias falsas, inclusive de outras eleições, para construirmos entendimento de presente. Quais fake news, na sua abordagem, nos ajuda a revelar esse universo? Não sei se está claro. A terceira, em relação a 2018, se o senhor tem algum exemplo de fake news que beneficiaram candidatos na eleição de São Paulo, se o senhor pode trazê-los aqui para a gente. Por fim, uma afirmação, muito parecido com o que o senhor falou, mas eu gostaria de ouvir um comentário. A produção e disseminação de fake news não é uma atitude isolada. Faz parte de uma estratégia política planejada, calculada minuciosamente, que ao imputar a um candidato algo socialmente rejeitado, o adversário que gerou a fake news faz a defesa do inverso e se beneficia com isso.
O senhor concorda com essa formulação? Ou o senhor faria uma outra, a partir do que o senhor tem de experiência, do livro que o senhor escreveu, publicado em 2011, sobre crimes digitais, de todo o trabalho que o senhor vem desenvolvendo no direito digital, criminal e etc.? Muito obrigado, senhor presidente. Espero não ter gasto 5 minutos. Obrigado, deputado. Deputado Paulo, agradeço a sua compreensão e registro a presença do deputado Edmir Chedi conosco também. Com a palavra, doutor Marcelo Crespo. Obrigado, deputado. Muito pertinentes os comentários e, sem dúvida, vamos falar. Sim, eu concedi essa entrevista à Rádio Bandeirantes e não é fake news a reprodução que Vossa Excelência trouxe aqui. De fato, o que tem acontecido é o seguinte, não é? Quando nós falamos de arquitetura da internet, de funcionamento de aplicações, cada uma delas e cada negócio digital, hoje a economia digital, ela é toda movida por números e insights e análises de movimentação de tráfego. Então, a minha afirmação à Rádio Bandeirantes, e que aqui Vossa Excelência mencionou, diz respeito ao seguinte: veja, a gente tem grandes influenciadores digitais, produzem conteúdos, podem ser de gosto duvidoso, de ótimo gosto, mas esses influenciadores, eles conseguem atingir o público e não necessariamente causa ou pode causar a influência no processo democrático. E eu vou ligando isso com o resto da pergunta que Vossa Excelência fez, porque eu não tenho e eu não vou conseguir, e eu acredito que não exista isso, eu desconheço em absoluto, uma pesquisa que tenha demonstrado que uma eleição foi efetivamente prejudicada em razão de fake news. Nós temos indícios de que isso aconteceu, não é? E aí eu me recorro à definição técnica de indício, que é uma relação secundária e não direta com o fato, não é? A prova liga algo diretamente com o fato e os indícios de forma indireta. Então, o que eu posso trazer nessa relação indiciária é de que, sim, nas eleições norte-americanas de 2016, com o escândalo Cambridge Analytica, tudo indica que houve um certo favorecimento ao candidato Donald Trump. Aqui no Brasil, o escândalo Cambridge Analytica não teve a mesma repercussão, porque até onde se saiba, eles não operaram aqui efetivamente para um candidato ou para um partido político. E por que eu estou focando na questão de Cambridge Analytica? Porque esse é o case mundial, esse é o foco do debate, e a partir dele, e só foi possível descobrir esse escândalo porque houve uma espécie de delação de ex-funcionários da Cambridge Analytica falando do que aconteceu. A exemplo do que aconteceu com Edward Snowden, quando ele declarou a vigilância dos Estados Unidos em outros países. Então, algumas coisas a gente só de fato consegue saber se fizermos uma investigação muito profunda, trazendo elementos estratégicos de investigação, como possibilidade de delação e extração e correlação dessas provas. Então, eu vou ficar devendo para Vossa Excelência um case que seja aqui no Brasil, que seja comprovadamente de fake news. É óbvio que nós acompanhamos as mídias, acompanhamos as notícias, e muita coisa foi noticiada de lá para cá, né? Existem elementos para falar, olha, aqui tem, se eu hoje digitar no Google e colocar assim, 10 fake news que foram veiculadas em 2018, vai aparecer ali uma lista, com certeza. Talvez mais do que 10, talvez menos do que 10. A gente vai encontrar vários veículos midiáticos dizendo. A questão é, de novo, quando a gente foca no conteúdo, e sim, o conteúdo ele é importante, mas o combate não deve ser no conteúdo. A resposta técnica para isso é porque se o combate for a partir do conteúdo, nós estamos combatendo toda a liberdade de expressão. Então, nós vamos apontar uma bazuca, né, para todos os brasileiros, cerceando-os, eventualmente, de se manifestar. Porque se eu souber que ao postar, que ao publicar um comentário jocoso sobre alguém, eu vou necessariamente ser processado, isso vai impedir que eu me manifeste, não é? Isso vai acontecer. A gente sabe que as estruturas de poder, e aqui eu não estou falando de estrutura de poder num sentido apenas pejorativo,
mas existem estruturas de poder. As estruturas de poder funcionam sempre do mais forte para o mais fraco, né? A grande parte da nossa população não tem recursos financeiros suficientes para fazer uma defesa técnica adequada para dizer se o que postou e publicou na rede social foi uma charge, foi um meme, se foi uma piada ou se é uma opinião política. Então, quem tem recursos financeiros vai conseguir contratar os melhores advogados, que têm conhecimento técnico, que sabem como funciona a internet e podem trabalhar muito facilmente com remoção de conteúdo e responsabilização. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Eu lamento realmente que a gente não tenha uma pesquisa mais detalhada que aponte o efeito prático da fake news em uma eleição específica. Isso cabe, inclusive, à academia, por seus pesquisadores, as suas universidades, desenvolverem metodologias para isso. Eu, de fato, não me ocupei, na minha atividade profissional, de desenvolver essa metodologia para acompanhamento. Isso demanda uma dedicação quase que exclusiva, porque realmente é muito difícil poder fazer essa verificação. E, deputado, me desculpe se eu esqueci alguma parte das suas perguntas e devolvo para ver se eu satisfiz as suas perguntas ou se falta algum detalhe que não ficou explicado. Na realidade, doutor Crespo, só sobre o conceito de fake news não ser só uma ação isolada, e que faz parte, inclusive, da afirmação que o senhor fez. Agora, uma última observação, e eu termino. O documentário Privacidade Hackeada, o senhor já viu? Sim, liga o estrategista da campanha do Trump, o Steve Bannon, ao Bolsonaro. O Bannon era vice-presidente da Cambridge Analytica. Então, só para ver se tem esse elo que o senhor disse que não teria ainda, só para comentário. Sim, deputado, assisti o documentário, acompanhei. Sim, há uma menção ao presidente Jair Bolsonaro e, até onde eu saiba, isso não foi muito adiante aqui no Brasil. Não posso dizer nem que houve a relação, nem que não houve. Nesse caso, apenas a minha percepção é a mesma que está ali no documentário. O que foi dito ali é o mesmo conhecimento que eu tenho. Seria leviano da minha parte afirmar, como disse a Vossa Excelência, que houve ou não houve, de fato, um envolvimento com um ou outro partido aqui. Até porque, como eu disse, o meu comentário em cima de estrutura de poder e financiamento, ele acontece muito a partir do case mundial Cambridge Analytica, e que, inclusive, foi utilizado, por exemplo, no Brexit, em outros países, em outras eleições. Então, existem cases mundiais. Talvez aqui o Brasil tenha um case mundial, se isso mais à frente, conforme o trabalho de Vossas Excelências evoluir, podemos ter aqui, eventualmente, uma eclosão de um case mundial também a partir do Brasil. Mas aí fica a cargo de Vossas Excelências essa investigação. Está respondido o questionamento do deputado Paulo Fiorilo. Eu vou passar a palavra, então, à deputada Mônica Seixas, com um tempo de 5 minutos. Todos ouvindo, Caio? Estou te ouvindo, Mônica. Obrigada, presidente. Queria agradecer a presença do Dr. Marcelo. O Fiorilo fez várias das perguntas que eu gostaria de fazer, mas como o Caio adiantou, eu assumi a subrelatoria de financiamento. Então, eu queria aprofundar um pouco mais esse debate, aproveitando a sua visita e o seu tempo com a gente. Também queria falar um pouco sobre essa dificuldade de conceitualização da fake news que nós estamos passando. E eu acho que isso tem um pouco a ver com o próprio momento que a gente vive. Antes, produzia-se informações apenas veículos de jornalismo. A gente tinha ali o MTB do responsável, o contato do responsável, a gente sabe quem é o artista que produz a charge, a gente sabe quem é o colunista. Se ele mentiu, tem os direitos assegurados, o direito de resposta, a calúnia, a difamação, uma série de legislações já existentes para um cenário existente. Agora a gente tem um outro cenário novo, né? As redes. Vou trazer aqui, chamei aqui um pesquisador da USP que está pesquisando e monitorando a rede de mensagerias no Brasil,
porque ele afirma que passa um pouco mais por um jornalismo cidadão, travestido de jornalismo cidadão, uma rede de desequilíbrio da sensação do que é informação. Por isso ele fala que hoje a gente não fala mais de fake news, mas a gente fala de desinformação. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que o senhor está enxergando esse momento da produção de conteúdo. Se mesmo que não ligada diretamente a candidatos, se o senhor enxerga hoje que ela equilibra ou desequilibra o termômetro eleitoral e, portanto, a democracia. Por fim, eu queria que o senhor elaborasse mais no ponto sobre financiamentos. Eu estou entendendo, e eu estou vivendo esse processo junto com os meus colegas, que existem financiadores de dinheiro, a partir de dinheiro público, a gente vê aí parlamentares envolvidos, de dinheiro privado, a gente viu no inquérito do STF falar de financiadores, etc., que injetam dinheiro num estado permanente de construir ou destruir reputações para as eleições. Isso não passa pelo crivo da justiça eleitoral, pela fiscalização. Então, eu estou meio que entendendo que a gente está falando de um caixa 2 moderno, de gente que tem mais acesso a recursos para fazer campanhas e que isso não passa necessariamente, não tem como, porque a gente não sabe como monitorar isso. Eu estou entendendo que a gente está falando de um caixa 2 moderno, de gente com mais recursos para fazer campanhas não fiscalizáveis. Eu queria que o senhor me respondesse se o senhor também vê dessa forma, se há indícios disso, se esse é um caminho a ser investigado e etc. O senhor me disse, é preciso pegar quem financia, e aí criminalizar ou focar em quem financia. Eu tenho, daqui desse meu ponto de vista, uma dificuldade enorme de identificar o mandante. E eu acho que é por isso que se confunde um pouco com a criminalização do usuário. Veja bem, vou te dar um exemplo. Nas minhas redes, já há muito tempo, todo mundo fica maconheira, 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 maconheira. E eu não sei de onde veio isso, é um monte de usuário disperso. Até que eu cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe, que faz parte de bolhas evangélicas na internet, porque ela é evangélica, me mostrou um meme que estava circulando com esses dizeres. E eu não sei dizer quem é o mandante, de onde vem. Como é que eu vou pegar? Como é que se chega? Como é que a gente chega na primeira pessoa que começou a distribuir o fato dos caixões enterrados vazios no Covid? Como é que a gente pega o mandante? Então, eu queria essas três coisas. Conceito de fake news e desinformação. Que o senhor elaborasse um pouco mais sobre financiamento e o problema deles. Como é que a gente chega no mandante? Se o senhor consegue ou tem aí algum caminho e já percorreu. Perfeito, deputada. Muito obrigado pelas colocações, são muito pertinentes e, de fato, imagino que o pesquisador que Vossa Excelência mencionou seja o Pablo Hortelado, eu tenho acompanhado o trabalho dele e vou acompanhar a oitiva dele aqui na CPI, sim, um pesquisador muito sério que traz um trabalho muito importante também. Realmente, o conceito de fake news ou desinformação, ele pode ser mais fluido ou menos fluido, talvez não seja tanto um problema, um conceito para a gente conversar em termos assim, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de mentiras deliberadas e estamos falando também de desinformação. Eu acho que Vossa Excelência acertou em cheio quando comentou que hoje em dia o trabalho de publicação não acontece mais necessariamente por quem é um jornalista, porque antigamente era assim que funcionava, não é? Então, você tinha a identificação, você tinha o nome da pessoa, mas sim, a tecnologia transformou cada um de nós em potenciais jornalistas e produtores de conteúdo. A grande questão de conteúdo que eu discuto é o que diferencia, por exemplo, um grande influenciador digital de uma pessoa que dissemina fake news. A questão, a gente fica na liberdade de expressão, né? O que eu estou dizendo, se eu estou dizendo algo que é ofensivo à honra, se eu estou dizendo algo que é, de fato, uma calúnia, se eu gerei uma investigação, então nós temos ali, como o doutor Januzzi mencionou antes de mim, uma questão de iniciar-se uma investigação, uma denunciação caluniosa específica para isso. O conceito, se ele for trazido para a margem legal, eu quero dizer o seguinte, se nós trabalharmos na lei, dizendo assim, a lei dizer o que é fake news, nós vamos falhar miseravelmente, porque um texto legal não vai ser possível
de conseguir congregar todas as vertentes que nós encontramos a respeito de desinformação. Por isso que o combate não funciona também quando a gente fala no conteúdo, porque é mais ou menos como se nós fizéssemos um tipo penal assim, olha, profanar o Estado brasileiro. Bom, mas o que é profanar o Estado brasileiro? O que é dizer contra o Estado brasileiro? Então, isso se torna uma ferramenta muito facilmente utilizada por regimes autoritários. E aí, isso seria ferir de morte a liberdade de expressão. Então, a minha colocação sobre definição é, quando eu estou trazendo, Marcelo Crespo, dizendo que fake news é uma profissionalização do boato, que isso tem uma profissionalização por trás, é porque nós temos alguns cases mundiais, como o Brexit, Cambridge Analytica e outras aplicações da empresa Cambridge Analytica com eleições pelo mundo, que nos permitem dizer que o que grande efeito causado foi baseado num financiamento. Isso é um financiamento, isso tem uma estrutura de poder por trás. Agora, como fazer chegar, então, no autor de uma postagem? Eu trabalho todos os dias com questões de identificar e remover conteúdo da internet. Eu sou muito acionado para fazer isso. A gente consegue fazer, muitas vezes, a retirada de um conteúdo da internet, mas, de fato, identificar a primeira publicação, a primeira postagem, nem sempre será possível, por uma questão física mesmo. É impossível. É como se todo mundo falasse ao mesmo tempo alguma coisa e você tentasse identificar quem foi que falou, porque a possibilidade de disseminação ela é muito grande. Então, uma vez uma mensagem veiculada numa aplicação, como, por exemplo, o WhatsApp, ela transita pelo Twitter, transita pelo Instagram, transita pelo TikTok, e você fazer essa cadeia toda de rastreabilidade, isso não vai te garantir em chegar ao autor da publicação. Por isso que, inclusive, no PL 2630, que foi aprovado pelo Senado, está em debate agora na Câmara dos Deputados, é um erro a gente querer focar na rastreabilidade, porque o Marco Civil da Internet, e puxando um pouco do que o Dr. Januzzi falou, que ele não acompanhou a formação do Marco Civil da Internet, mas eu acompanhei. Eu comecei a estudar Direito e Tecnologia em 1998. Eu participei das 2 consultas públicas ao Marco Civil da Internet, e sim, houve 2 consultas públicas com ampla participação da sociedade civil, com possibilidade de se entrar numa página, culturadigital.br, e digitar lá o que você achava que deveria ser a nossa lei. Então, todo mundo pôde contribuir e foi realmente um projeto muito bacana. Isso, a gente deveria ter isso mais vezes como iniciativas parlamentares. Mas, veja, a construção do Marco Civil deu certo. Por quê? Porque ela é uma lei principiológica, porque ela é uma lei que demanda ordem judicial para você retirar um conteúdo e obter os dados do conteúdo. Então, você tem um certo controle para que ninguém pegue informações exageradas a respeito de uma pessoa e faça, então, uma perseguição pessoal, não é? E o Marco Civil da Internet não responsabiliza a plataforma por uma questão muito simples. O Dr. Januzzi, nesse ponto, eu discordo diametralmente dele. A plataforma ela deve ter mais responsabilidade, deve ser chamada a ter mais transparência, mas se nós pararmos para pensar, são poucos conglomerados economicamente muito fortes que podem controlar o que as pessoas dizem. Então, seria equivocado nós colocarmos na mão do Mark Zuckerberg dizer o que eu posso ou não dizer. Não é o Mark Zuckerberg que tem que dizer o que eu posso ou não dizer. Ele pode contribuir, tem uma responsabilidade de dar uma transparência na plataforma. Mas atribuir essa responsabilidade, como eu disse, você mata o mensageiro e, eventualmente, você mata a inovação. Porque como é que surgiu o Facebook? Não surgiu do tamanho que é, como outros grandes aplicativos e aplicações. Então, a tecnologia, o desenvolvimento científico, ele começa com pequenos grãos e a gente não sabe onde vai chegar. Então, o problema não é matar, impedir o crescimento, é trazer transparência. Por isso que esses caras, e quando eu digo esses caras, essas plataformas precisam ser chamadas ao debate, como é que elas podem deixar mais transparente o processo de denúncia, de remoção de conteúdo, talvez oferecer de fato um contraditório, porque se alguém apaga uma postagem minha, uma publicação minha, eu gostaria de saber qual termo eu violei.
Mas, por isso, passa uma outra questão que nós não falamos até agora nessa CPI, e só isso caberia uma reunião específica, que é falar de educação digital. Porque não adianta a gente continuar enxugando gelo, achando que aponta que cada uma das pessoas sozinha resolve, mas elas precisam ter uma educação digital, precisam ter isso desde o ensino fundamental, não é? Saber. A gente tem casos como do homem pateta, realmente foi comentado na mídia recentemente aqui, que causa baleia azul, coisas que trazem prejuízo para crianças, para a família. Precisa ter um viés de educação digital, senão a gente não chega. Mas, para ser objetivo na sua resposta, sim, em alguns casos é possível identificar o mandante, mas isso custa tempo, isso custa dinheiro, porque essas investigações, elas dependem de nós irmos pedindo ordens judiciais, justamente por ter esse controle e não se tornar um vigilantismo exagerado contra as pessoas, até se chegar. Mas imagina que você compartilhou ou teve compartilhado uma mensagem em vários grupos de WhatsApp. Eu participo de vários de proteção de dados, de vários de direito digital, e a mesma mensagem circula em todos. E cada uma pessoa faz comentário em cima daquilo. Então, existem milhões de possibilidades ali. É muito difícil você ir no autor. Mas por isso que é importante a gente ir na questão do financiamento. Porque quando você tem uma estrutura de poder por trás, ela é difícil você esconder. E você puxa isso para um viés da lavagem de dinheiro, como eu trouxe, porque lavagem de dinheiro, a gente passa lá por o ocultamento, a dissimulação da origem de um recurso para fazer uma outra coisa. Geralmente, isso vem da sonegação de impostos, de tributos em geral, né, de um caixa 2 mais moderno, como Vossa Excelência mencionou. Concordo com Vossa Excelência nesse posicionamento. Temos que ter atenção com caixa 2 mais moderno, porque... E tem uma outra questão, né? Hoje em dia o debate está tão polarizado que é capaz de você encontrar pessoas que espontaneamente sejam arregimentadas e se disponibilizem a gerar conteúdo sem receber financeiramente uma vantagem, eu quero dizer. É possível encontrar pessoas que, por uma identificação ideológica com um lado ou outro, possa se disponibilizar a fazer um trabalho até gratuitamente. Então, isso é difícil, realmente, a gente chegar na autoria. Por isso que não adianta ir na ponta, porque senão a gente vai só enxugar gelo, como a gente costuma fazer com o tráfico de drogas. A gente só pega, geralmente, o pequeno traficante. O grande traficante não é pego. Por isso que o combate ao tráfico de drogas não funciona. Se a gente ficar só no pequenininho, você não chega em quem está financiando, em quem está produzindo. É a mesma lógica. Perfeito. Vamos dar sequência aqui à lista de inscritos. Eu vou passar a palavra, então, por 5 minutos, ao deputado Sargento Nery, nosso relator da CPI. Obrigado, presidente. Quero primeiro parabenizar o doutor Marcelo pela bela explanação. Prazer conhecê-lo aqui nessa reunião. Eu tenho 3 perguntas, presidente. São perguntas curtas e objetivas. Gostaria de saber se eu posso fazer a primeira e na sequência, fazer as outras, até para que fique fácil para o doutor Marcelo responder. A sequência, pode... A primeira pergunta, é claro que eu sou um defensor da liberdade de expressão, acredito muito nesse potencial democrático que nós temos. A profissionalização, o financiamento da criação de fake news é o ponto a ser criminalizado? Pelo que eu vi na sua explanação, esse é o ponto. Obrigado, Excelência. Quando nós pensamos, sim, no combate à fake news, esse é um ponto importante, mas ele não pode ser considerado sozinho, porque, de novo, eu comentei isso há uns minutos atrás. Nós temos no Brasil um problema de um anacronismo e de termos muitas leis, mas muitas leis que não são efetivamente aplicadas. Então, nós precisamos ter o cuidado de que, quando nós criamos uma lei, a gente possa criar todo um organismo, um orquestramento de enforcement, de fazer com que a lei seja aplicada. Eu trago o exemplo da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada em 2018 e até hoje
não entrou em vigor, está para entrar em vigor e possivelmente adiada para maio do ano que vem, mas que até agora não foi editado o decreto que estrutura a autoridade que vai fazer a fiscalização da proteção de dados. Então, o legislativo, nesse caso, fez o seu trabalho, criou a legislação e ficou nas mãos do Poder Executivo editar um decreto que trouxesse uma autoridade para fazer essa fiscalização. Então, criar um tipo penal não é muito complicado no sentido de ter debates dentro do nosso poder legislativo e conseguir um certo consenso em alguma coisa. O grande problema é, eu vou conseguir dar estrutura para que esse tipo penal seja aplicado? Então, concordo com Vossa Excelência que sim, me parece que estimular o aprimoramento da legislação penal para o financiamento de desinformação é sim um dos bons caminhos para a gente combater a desinformação. E se isso vai ser feito a partir da lei de lavagem de dinheiro, onde ali vamos colocar um parágrafo, um artigo, um complemento, pode ser. Pode ser uma legislação específica, apartada, pode ser também. Mas não é muito fácil fazer isso. Então, de fato, é preciso reunir boas cabeças, gente tecnicamente pensante para desenvolver o melhor tipo penal. Mas concordo com Vossa Excelência que é um dos principais caminhos. A segunda pergunta, doutor, é claro que a pena, a sanção, tem dois lados, né? Tem o lado do apenado, que é a reeducação dele, e tem o lado da vítima, né? E nós sabemos que a pena não impõe a extinção do crime, mas a sanção é uma maneira de transmitir um alívio para a vítima, pelo dano, pela dor que ela sofreu. E eu percebo que, por vezes, sobre o fake news, nós falamos muito daquele que cria o fake news e falamos pouco daquela pessoa que sofre essa dor. Então, eu vou dar um exemplo para o senhor que foi notório no Brasil inteiro, que é onde a vítima foi Fabiane Maria de Jesus, teve acusação de magia negra contra a criança lá no Guarujá e foi morta, linchada em público, né, por causa de um fake news. Então, esse é o extremo, leva à morte da pessoa, do ser humano. E eu vejo também a morte da reputação do homem público, que não é diferente da Fabiane, porque ele também é sepultado e enterrado como homem público. Então, eu vejo que, claro que nós temos que ter muita cautela por causa da liberdade de expressão, né, como vai ser feita a sanção desses crimes, mas nós precisamos também, eu não sei se o senhor vai entender, a preocupação com a vítima, como foi Fabiane Maria de Jesus e como tem milhares de pessoas, ou até homens públicos, né, que estão sendo sepultados todos os dias pela sua reputação ser colocada de forma inverídica ou até mesmo mentirosa. Então, eu gostaria que o senhor explanasse sobre essa questão. Pois bem, muito pertinentes as colocações de Vossa Excelência, e me lembro muito bem desse trágico caso da vítima Fabiane, muito triste e revoltante que isso tenha acontecido. O que nós precisamos apenas ter em consideração é que muitas pessoas comentam, e muitos integrantes do Poder Legislativo comentam, sim, da importância que deve ser dada às vítimas. Eu concordo, a gente precisa pensar também nas vítimas, mas uma coisa que a gente não deve fazer por conta de que, se fizermos isso, vai desvirtuar toda a técnica de todo o sistema, é utilizar o direito penal e o processo penal para satisfazer as vítimas. E eu explico. O direito penal, ele teve uma evolução histórica pensando em proteger justamente aleatoriamente acusadas pelo Estado de alguma conduta que não pudessem se defender adequadamente. Daí é que veio o princípio da gente fazer o tipo penal, a narrativa do crime, não é? Então, nullum crimen, nulla pena sine previa lege, que é uma expressão latina que vai dizer que é punido se não tiver uma previsão escrita com pena, não é?
para isso que o direito penal evoluiu. E o processo penal, por sua vez, ele também teve uma evolução no sentido de resguardar os direitos civis de todos aqueles que são acusados pelo Estado, para que haja um julgamento, digamos assim, imparcial, para que o Estado, que tem um poder muito forte, não avance sobre isso. Então, eu me solidarizo do pensamento de Vossa Excelência de termos alternativas e mecanismos a pensar nas vítimas. Mas, por exemplo, no caso da Fabiane, o direito penal já teria a resposta, porque as pessoas que lincharam a Fabiane deveriam ser responsabilizadas pelo ato do linchamento, né? Quer dizer, a fake news levou aquilo, mas as pessoas que de fato executaram a Fabiane deveriam e já poderiam ser responsabilizadas. Então, apenas diria para Vossa Excelência que, sim, devemos pensar, e é possível pensar, sim, na vítima. Eu acho que todos nós somos um pouco vítimas na sociedade, temos medo de sair às ruas, de sermos assaltados, existem uma série de inseguranças que acabam visitando aí a nossa vida cotidiana, e isso deve ser pensado. Então, me solidarizo com Vossa Excelência nesse pensar. No entanto, peço apenas a reflexão de que não necessariamente o direito penal será o caminho mais adequado para fazer isso. O que não significa dizer que a legislação penal não possa ser aprimorada. Como eu disse, nos crimes contra a honra, já que Vossa Excelência falou de reputação, os crimes contra a honra, eu entendo que, em razão da grande amplitude que temos com as redes sociais, com a internet, existem ali algumas penas que podem ser revistas, elas poderiam ser aumentadas, de fato, mas trazer sempre estrutura para que possa existir investigação. Sem estrutura para investigação pelas polícias civis, isso fica muito difícil. E para finalizar, doutor, a última pergunta, nesse contexto da vítima, eu vejo que as plataformas, por exemplo, do Facebook, se tem uma mensagem falsa lá, a vítima vai lá denunciar essa mensagem. O Facebook recepciona essa denúncia, mas ele julga dentro dos critérios da própria empresa, porque eu acho que ele não tem ainda uma imposição de julgar dentro dos critérios da legislação do país, ou seja, do Brasil ou qualquer outro país. Eu não sei se em outro país ele tem essa imposição. Mas aqui no Brasil eu vejo que quando a vítima se sente lesionada, ela faz lá a denúncia e vamos colocar aí, só um exemplo, né? O Facebook, ele analisa com os critérios dele e muitas vezes não satisfaz a própria legislação do país e o próprio dano dessa vítima. Eu concordo com o doutor que nós não podemos fazer trabalhos para perseguir ou extinguir plataformas tão importantes para a economia do país, para o desenvolvimento social. Mas teríamos que ter de certa forma, uma imposição para que eles também trabalhem dentro da legislação brasileira e satisfaça aí a denúncia, né, da vítima quando há esses problemas. Não sei se isso nós poderíamos chegar nesse contexto. Para concluir, doutor Marcelo, de vossa parte, que senão fica muito picado. Eu achei que o Nery ia fazer uma pergunta só, mas ficou muito picado. Mas vou liberar como ser assim, nós vamos concluir. Na sequência, a deputada Janaína está inscrita também. Com a palavra, senhor. Perfeito. Deputado, sim, o que acontece é assim, nós já temos mecanismos para isso, porque quando a plataforma ela não responde adequadamente a uma solicitação de remoção, existe o Poder Judiciário que está à disposição para ser utilizado. O que acontece é o volume de demandas e tudo mais. Como eu bem afirmei há uns minutos atrás, nós, na nossa atividade profissional, a gente já trabalha muitas vezes fazendo e solicitando ao Poder Judiciário remoção de conteúdo, né? Quando a própria plataforma acaba não cumprindo aquilo que nós entendemos que é a legislação. Então, de alguma forma, isso já existe, né?
talvez possa ser aprimorado, talvez ter uma resposta mais rápida do judiciário, uma resposta mais rápida por conta das plataformas, como eu disse, trazer mais transparência das próprias plataformas, como fazer. Agora, o que acontece é o seguinte, todas as vezes que eu tenho alguma aplicação na internet, vamos dizer assim, um aplicativo ou um site, um website, eu preciso ter nesse website aquilo que eu chamo de termos de uso. O que são os termos de uso? São as regras da utilização da plataforma. Como a plataforma é uma entidade privada, vamos dizer assim, muitas vezes, é o dono da plataforma que vai dizer quais são as regras, né? É mais ou menos como você dizer, me desculpe a analogia, mas mais ou menos você dizer quais são as regras para entrar na residência de Vossa Excelência, que entra com sapato, sem sapato, com máscara, sem máscara, usa álcool gel, não usa álcool gel, e daí por diante. Aqui você acessa Wi-Fi ou não. Então, as plataformas, elas põem tudo isso em termos de uso. O que precisa aquilo que está no termo de uso precisa ser cumprido. Então, me parece que uma primeira atuação mais efetiva para isso, para estar mais alinhado com o que Vossa Excelência propôs, é exigir que o que está descrito na política, o que está escrito nos termos de uso seja cumprido pelas plataformas, porque é uma declaração dela própria. Senão seria uma incoerência você dizer, olha, aqui eu combato isso, mas você não está fazendo isso, né? Então, você precisa garantir que você cumpra os seus termos de uso. Me parece que isso seria muito mais prático e rápido de se fazer e exigir essa transparência do que necessariamente fazer uma alteração legislativa. Doutor Marcelo, concluiu então o seu questionamento. Passamos então para o último questionamento, a última inscrição, com a palavra a deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o professor Marcelo Crespo, uma honra poder reencontrá-lo. E a brilhante explanação só confirma, né, a qualidade da tese, a defesa da tese. Então, meus cumprimentos. Como eu estou assim, duramente atacada, né, pelos dois extremos, eu me sinto muito confortável, né, para fazer as perguntas que farei. O senhor disse, professor Marcelo, que o senhor advoga nessa seara e que pede retirada de conteúdos das plataformas. Eu já advoguei um pouquinho nessa seara também e, infelizmente, fui muito vítima também. E pude constatar a dificuldade que sempre foi conseguir retirar conteúdo. Aí, diante, pelo menos dessa minha experiência, eu pergunto para o senhor, não te chamou a atenção, né, esse movimento recente das plataformas de derrubarem tantas páginas, né, deliberadamente e sem uma provocação judicial? E aí eu contextualizo essa pergunta. Não parece que, com a chegada de uma direita ao poder, né, nos Estados Unidos, no Brasil, em alguns outros países, o rigor dessas muitas plataformas esteja, vamos dizer assim, se rebuscando, se refinando, se intensificando, né? Poderia haver aí um comportamento ideológico? Queria ouvi-lo a esse respeito. Da mesma forma, nós percebemos, né, durante os governos mais esquerdistas que houve no país até pouco tempo atrás, que muitos blogs e sites, né, receberam verbas públicas, ainda hoje solicitam depósitos, né? Vou citar alguns aqui, TCM, Brasil 247, Socialista Morena, tem ali pedidos de depósitos, quem concorda, apoie esse site, esse blog, essa página. São sites, blogs e páginas que constroem narrativas, né? Eu não estou aqui dizendo se são verdadeiras ou falsas, constroem narrativas a partir da sua concepção ideológica, né? Infelizmente, no Brasil, existe a tradição das pessoas se apresentarem como neutras quando elas não são. Então, é muito claro ver essas narrativas, porque quando a Odebrecht delata, né, Tucano, aí a delação vale. Quando a Odebrecht delata petista, a delação não vale. E assim por diante. Qual é a questão aqui? O Supremo Tribunal Federal mandou prender uma série de pessoas, inclusive um jornalista, né, Oswaldo Eustáquio, que também constrói narrativas. No caso, narrativas na linha bolsonarista.
Oswaldo Eustáquio, tal qual os jornalistas desses blogs, dessas páginas que eu listei aqui, ele pede ali contribuições, depósitos em dinheiro. E essa solicitação que ele faz, a gente pode achar bonito ou feio, ético ou não ético, isso não é crime, não é proibido. Mas essa solicitação vem sendo tratada como financiamento, né? Então, eu fico um pouco preocupada, porque a vida toda, os jornalistas de esquerda foram financiados ou com publicidade com verba pública ou com pedido de depósito, né? E nunca ninguém achou que isso era crime nem financiamento. Agora surgem poucas figuras de direita, né? Muito à minha direita, vamos dizer assim, que usam os mesmos métodos, também constroem narrativas a partir da sua ideologia, e essas pessoas estão sendo não só tratadas como criminosas, estão sendo presas. Então, eu queria ouvir como é que a gente lida com essa realidade. Um outro ponto que eu gostaria de ouvir o senhor falar um pouquinho é esse problema da monetização. Nós temos youtubers famosíssimos, né? Que são youtubers politicamente corretos, youtubers adorados pelos formadores de opinião, e os formadores de opinião no Brasil são majoritariamente esquerdistas, que monetizam os seus sites, os seus vídeos, os seus blogs, ganham muito dinheiro com isso, sempre ganharam a partir do momento que esse instrumento foi criado, e nunca ninguém questionou. E, de repente, né, formadores de opinião de direita começam a ser investigados, processados criminalmente e até presos por utilizarem esse mesmo instrumento. Vejam, eu não estou misturando as questões. Eu entendi quando o senhor falou de lavagem, eu acho até importante que esses youtubers, a esquerda e a direita, sejam alertados da necessidade de estabelecerem regras de compliance. Então, eu não estou falando de uma eventual situação que acabem sendo utilizados para uma lavagem, conscientemente ou não. Estou falando do instrumento em si, né? Nunca se questionou, vou fechar, Excelência, nunca se questionou a monetização como algo ilícito. Mas quando é utilizado como instrumento à direita, é suficiente para instaurar uma investigação, para tocar esse procedimento adiante e para prender. Então, eu queria saber se esse fenômeno, né, de se indignar com financiamento, com as redes sociais, com a força dessas redes, se ele não passou a ser um fenômeno tido como ruim apenas quando a direita chegou ao poder. É isso, senhor presidente. Agradeço, doutor Marcelo, pela participação. Deputada Janaína, obrigado pelos questionamentos, todos muito pertinentes, e são dúvidas, sim, muito importantes que nós precisamos levantar. Me parece que eu poderia começar sugerindo que a gente refletisse o seguinte: tudo isso diz respeito, evidentemente, ao problema de se questionar conteúdo. Veja, se ele é de esquerda ou de direita, mas ele é conteúdo, isso pode ser um problema se a gente focar no conteúdo, porque eu sempre vou ter uma opção, ser mais à esquerda ou ser mais à direita, ou que seja ao centro. Então, quando a gente foca, de fato, no conteúdo, surgem esses dilemas, vamos dizer. Mas por que um conteúdo de esquerda ou um conteúdo de direita? O que é melhor, o que é pior? Bom, para quem é de esquerda, o melhor de esquerda, para quem é de direita, o melhor de direita, e assim por diante. Eu não tenho elementos técnicos e números para poder afirmar se agora a preocupação é maior com a direita ou se era menor com a esquerda antes. O que eu posso dizer, sim, essa movimentação que Vossa Excelência mencionou a respeito da derrubada de páginas chamou a atenção, tanto que isso foi amplamente divulgado pela mídia. Então, isso não há como negar. Chamou a atenção uma movimentação dessa, não era... não me lembro de ter visto, posso estar com a memória ruim, e não é difícil com tantas atividades. Eu vi um episódio como esse. No entanto, também advirto que me parece, pelo que eu pude acompanhar, que esse foi um comportamento que não aconteceu somente no Brasil. Eu cheguei a ler o relatório do Facebook a respeito de derrubada de contas e tinha ali movimentações, inclusive, de outros países. Então, apenas para dizer que não é um fenômeno que eles fizeram só aqui no Brasil. Com relação à monetização, o que nós precisamos entender é que isso é um modelo de negócio. Então, nós precisamos entender o seguinte:
sendo um modelo de negócio, interessa que o Estado, interessa que o Legislativo vá se imiscuir nas questões para regulamentar esse tipo de modelo de negócio? Sim ou não? Isso vai levar, isso evidentemente tem vieses ideológicos. Eu acho que o Estado tem que ser mais participativo ou menos participativo, que o Estado mais regula ou menos regula. Não é um modelo que é considerado ilícito, até onde eu saiba, na grande maioria dos países. Talvez o problema não seja o modelo de negócio, talvez seja exatamente o que se faz a partir disso. E é por isso que eu fiz toda a construção do meu raciocínio aqui, para debater com Vossas Excelências, de que eu acho que seria muito ruim, de fato, a gente focar no conteúdo. Entender o porquê, chamar as plataformas a ter mais accountability, né, a responsabilidade a respeito do que fazem, por que fazem, mas não necessariamente responsabilizar só numa questão, olha, então isso aqui agora é pena criminal, isso aqui eu derrubo o serviço, não isso, mas trazer essa transparência, porque me parece que Vossa Excelência teria mais tranquilidade para entender esse questionamento todo, e da mesma parte aconteceria comigo, se houvesse maior transparência o porquê que um conteúdo é mantido e outro conteúdo é retirado. Tá? Vou contar para Vossa Excelência que já tive casos pontuais em que eu fiz denúncias na plataforma para situações em que eu entendia que ali havia um risco grave de dano à vida de alguém, porque estava sendo disseminado ali um conteúdo de tortura ou de morte, coisa assim, e eu cheguei a fazer algumas denúncias e que muitas vezes voltaram dizendo que aquilo não feria as políticas da plataforma. Tá? Isso em mais de uma plataforma, não foi uma específica. Então, eu pessoalmente já passei por isso também e também já tive que recorrer ao judiciário. Então, o que eu posso dizer? Existem hoje ferramentas, e Vossa Excelência conhece, inclusive o Poder Judiciário, para que possamos reclamar os nossos direitos. Mas me parece que é uma questão muito mais de transparência. E quando Vossa Excelência mencionou as prisões e o Supremo Tribunal Federal, me parece que aí é uma segunda parte do problema. Eu destacaria um pouquinho isso a respeito do modelo de negócio e monetização. Por quê? Houve aí a instauração desse inquérito no Supremo Tribunal Federal, o inquérito foi bastante questionado, se seria legal ou ilegal, o que tem, e o acesso que se tem ali, e me parece que houve, pelo menos que eu posso, a minha leitura pessoal aqui, é que o inquérito não foi necessariamente em razão de uma monetização ou de ser da esquerda ou da direita, mas por quê? O inquérito ganhou o nome de fake news, mas me parece que o que também teria gerado esse inquérito, o nascedouro desse inquérito, seriam algumas ameaças feitas a ministros do Supremo. Eu acompanhei uma ou outra sessão do Supremo em que os ministros leram lá ameaças que eles receberam e seus familiares também. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é não querer resolver tudo num bolo só, porque são assuntos muito complexos, são coisas muito distintas, com responsabilidades muito diferentes. Então, se os ministros do Supremo estão sendo ameaçados, vamos apurar esse tipo de ameaça, mas precisa ver se isso tem relação com fake news ou não tem relação com fake news. São coisas que precisam ser colocadas nas suas caixinhas, né? Porque quando a gente tenta resolver tudo junto, não vai acontecer. O cenário ele é muito complexo. Né? E Vossa Excelência, como professora, conheço os seus trabalhos, conheço suas obras, a gente pôde participar da vida acadêmica juntos, a gente sabe que as questões relativas ao direito penal, quando querem ser resolvidas num contexto muito amplo, isso aqui resolve assim, é facinho, a gente cria mais problema do que resolve. Né? Então, é um pouco da visão que eu tenho para compartilhar com Vossa Excelência. Obrigada. Bom, acho que conseguimos concluir todas as intervenções, seguimos a lista aqui de inscrição. Eu acredito que mais nenhum colega deputado queira fazê-lo. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao doutor Marcelo Crespo pela sua presteza, parabenizar aqui pela sua explanação, que foi muito proveitosa, esclarecedora. Nós temos aqui, já havia falado, que nós temos 3 subrelatorias, uma subrelatoria de financiamento, uma sobre os impactos das fake news nas eleições de 2018 e uma outra a respeito da produção e disseminação em massa das mensagens. Então, tem muito a ver com tudo que o senhor pronunciou. Acho que toda a sua apresentação está à disposição
dos colegas também, foi transmitida pela TV Aleste, pelo YouTube. Então, eu, em nome de todos os deputados, só quero agradecer aqui a sua presteza e a sua paciência também até esse momento para poder participar desse momento conosco. Deputado Caio França, agradeço os comentários, agradeço todos os questionamentos de todos os deputados, todos muito pertinentes, e tem que ser assim, a gente precisa questionar mesmo de diversos ângulos, de diversas óticas a serem observadas, porque o assunto é complexo. Eu agradeço, me coloco integralmente à disposição dessa CPI para outras contribuições, se entenderem assim necessários. Deixo aqui meu abraço e minha boa tarde a todos vocês. Boa tarde, obrigada. Agradecemos a participação do Dr. Marcelo Xavier de Freitas Crespo, e não havendo mais questionamento dos membros, eu encerro a presente reunião e convoco as próximas reuniões extraordinárias desta Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os casos de fake news nas eleições de 2018, para o dia 24 de julho, às 10h30, para deliberação de requerimentos, e 11 horas, e na sequência, 12h30, para procedermos às oitivas subsequentes de Pablo Hortelado, possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Filosofia também pela USP, é professor doutor do curso de Gestão de Políticas Públicas e orientador do programa de pós-graduação em Estudos Culturais da USP, é coordenador do Grupo de Pesquisa de Políticas Públicas para o Acesso à Informação, atualmente desenvolve pesquisa sobre privacidade, políticas culturais e movimentos sociais, especialista também indicado pela deputada Mônica Seixas. E, na sequência, Dr. Wilson Gomes, que é doutor em Filosofia, professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, com o objetivo de debater o fenômeno social das fake news e prestar declarações a esta Comissão Parlamentar de Inquérito Fake News eleições 2018. Especialista indicado pelo deputado Paulo Fiorilo. Antes de encerrar, quero mais uma vez agradecer a presença de todos os parlamentares, deputada Maria Lúcia Amari, nossa vice-presidente, deputada Mônica Seixas, deputada Janaína Pascoal, deputado nosso relator Sargento Neri, deputado Paulo Fiorilo, deputado Arthur Duval, deputado Edmir Chedi, agradecer a assessoria da casa, aos procuradores que nos acompanharam, doutora Iris Kamer e doutor Alexandre Kimura, mais uma vez aos nossos convidados, doutor Maurício Januzzi e doutor Marcelo Crespo, que estiveram conosco. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião desta CPI. Muito obrigado, uma ótima sexta-feira a todos. E um bom fim de semana.